Isso pode ser difícil de ouvir, mas seu professor de inglês do ensino médio estava certo. I knew it. A revisão do seu primeiro rascunho é muito importante. Yes, that is very important. Very important. Han Solo originalmente seria um alienígena verde estranho, ao invés de Harrison Ford. Birdman apresentaria uma participação especial de Jack Sparrow, sem mencionar o design horrível original do ET. A Disney pode ser bastante sólida, mas alguns de seus primeiros rascunhos foram malucos. Às vezes, os heróis eram originalmente vilões. No, it's fine. I'm not that princess. Então, vamos mergulhar em algumas das maneiras mais loucas que filmes da Disney quase terminaram. Hoje em dia é quase impossível ir a qualquer loja de departamentos nos Estados Unidos e não encontrar uma seção gigantesca de artigos da Frozen. A monstruosa franquia de animação encantou crianças e adultos, portanto, é muito louco pensar que quase tivemos um filme completamente diferente. O primeiro tratamento não tinha nada a ver com um par de irmãs se reunindo e se aceitando. Na verdade, Anna e Elsa não deveriam ser irmãs. A história original teria escolhido Elsa como uma rainha da neve do mal com um exército de monstros de gelo. O filme terminaria com uma sequência de ação típica da Disney se Anna enfrentasse a Rainha do Mal e seus monstros. Wait, what? O processo para essa versão do filme estava bem encaminhado. Então, o que mudou? Let It Go. Kristen Anderson Lopez e Robert Lopez foram incumbidos de criar uma música épica para a vilã. Eles conseguiram humanizar tanto a Rainha do Mal que o filme inteiro teve que ser reescrito. É um pouco triste que nunca possamos ver o filme original de Frozen. Knew there was something dubious going on here. A história de uma rainha do mal que é mudada por uma jovem princesa inocente parecia realmente ótima. Nós apenas teremos que aceitar que nunca conseguiremos vê-lo. Ou poderíamos apenas assistir Malévola, que é exatamente isso. Procurando Nemo é um dos filmes com maior carga emocional da Pixar. A história de um jovem viúvo que tem que perseguir seu filho sequestrado foi muito comovente. Em parte porque soa como um episódio de Law & Order, SVU, mas com peixes. A Pixar decidiu seguir com uma sequência sobre uma criança com amnésia que perde os pais e não pode chegar em casa. O pessoal da Pixar claramente tem problemas que apenas terapeutas ou filmes de animação multimilionários podem resolver. We can solve both our problems. É difícil acreditar que o enredo original de Procurando Dory teria sido ainda mais deprimente do que vimos. Em vez de uma fuga ousada do parque de vida selvagem, vários teriam sido deixados para trás. Então os cineastas por trás do filme viram um pequeno documentário chamado Blackfish. Este filme pintou uma imagem muito perturbadora de como a vida marinha é tratada em cativeiro. O pessoal da Pixar ficou tão emocionado com o documentário que garantiu um final mais feliz ao filme. Isso mostra que, na verdade, existe uma linha que a Pixar jamais cruzará. Aqui estávamos pensando que as pessoas que fizeram os primeiros 10 minutos de Up não tinham essas qualidades. I'm not gonna cry. Toy Story e Toy Story 2 são famosos por serem dois dos filmes infantis mais emocionantes de todos os tempos. Depois, vem Toy Story 3, que é famoso por ser basicamente o diário de uma paixão em filmes infantis. Se você não saiu do teatro chorando como uma criança que acabou de descobrir que o Natal foi cancelado, você basicamente não é humano. Pode não parecer possível, mas Toy Story 3 foi quase ainda mais deprimente. A trama original do filme era sobre o Buzz Lightyear sendo recolhido. Woody e a turma teriam então que causar um pequeno incidente diplomático ao resgatá-lo. Isso significaria que certamente teríamos que aceitar a possibilidade do Buzz sofrer o destino de todos os brinquedos recuperados. Se você não sabe, eles tendem a ser destruídos. Mesmo que eles consigam salvar o nosso Buzz, vários outros teriam sido triturados em pedacinhos. Então haveria um final feliz em que nosso Buzz retornaria a Andy com uma quantidade potencialmente tóxica de chumbo. Essa versão torna a cena aterradora de Toy Story 3 tão perturbadora quanto uma música de Randy Newman sobre amizade. This isn't goodbye. Você deve se lembrar que o final de A Pequena Sereia foi o confronto mais épico no mar até Jack Sparrow enfrentar um Kraken. Apresentava o Príncipe Eric dirigindo seu navio para a gigante Úrsula, empalando-a como se ela fosse um piloto de um programa de TV de Joss Whedon. O final original foi muito mais fraco. Apresentava o Príncipe Eric em um pequeno barco com apenas um arpão para se proteger. Nessa versão, Úrsula não era gigante, mas igualmente formidável. Ela envolveu seus tentáculos em torno de Eric e tentou
tentou afogá-lo. Sebastian conseguiu levar o tridente para Eric bem a tempo. Ele o jogou no peito dela com uma precisão ridícula e, dessa forma, salvou o dia. Isso parecia um pouco sombrio demais para um filme fofo de princesa da Disney. A cena também fez Eric parecer um mau marinheiro. Se aprendemos alguma coisa com monstros marinhos em filmes, é que você sempre precisa de um barco maior. Pena que Eric também não tinha um tanque de mergulho que pudesse colocar na boca de Úrsula e depois atirar. Essa parece ser a maneira mais eficiente de despachar uma criatura marinha, assumindo que tubarão é preciso. Foi-se o tempo em que a corporação Disney era famosa apenas por fazer filmes da Disney. Isso parece tão estranho, já que agora possuem Marvel, Star Wars, 20th Century Fox e o planeta Terra, quando se trata de negociações. Um dos únicos filmes da Marvel a fazer referência à propriedade da Disney era Vingadores, Era de Ultron. O vilão robô titular canta brevemente a música de Pinóquio, uma vez que ele obtém consciência. Embora a sequência de Os Vingadores não seja uma das melhores do MCU, ela criou muitos filmes excelentes depois, e quase configurou mais um também. A cena final do filme mostra o Capitão América e a Viúva Negra auditando novos membros da equipe. Falcão, Feiticeira Escarlate, Visão e Máquina de Guerra são os incluídos na cena, mas havia quase mais dois. Ao mesmo tempo, Quicksilver sobreviveria milagrosamente à cena em que ele era basicamente William Dafoe em Platoon. Joss Whedon abandonou essa ideia porque era bastante ridícula, a menos que você seja o agente de Phil Coulson de Agentes S.H.I.E.L.D. A outra surpresa é que Avenger não seria outro senão Capitão Marvel. Ela entraria na equipe aparentemente do nada. Seria uma escolha bem maluca. Se Carol Danvers já fosse a Capitã Marvel, eles não a teriam chamado para o grande confronto com Ultron? Pena que eles não tinham seu próprio monitor de espaço naquela época. Rogue One é um dos melhores filmes de guerra nas estrelas da era da Disney. Ele solta o material infantil em favor de um épico de guerra completo. Isso realmente culminou no final trágico, em que todos os nossos heróis perderam a vida em Scarif. É o final mais sombrio da série, mas não era assim originalmente. As pessoas por trás do filme pensaram que um final sombrio seria pouco para um filme de Star Wars para crianças. Claramente, eles nunca assistiram à Guerra dos Clones. Então, eles consideraram uma versão em que vários personagens sobreviveram para se rebelar por mais um dia. Para pensar, quase conseguimos derivações que mostrariam Jim Erso e a turma tentando obter os planos para o Death Star 2. Teremos que nos contentar com a série de Cassian Andor Disney e derivados. Embora fosse bom ver o espião mais cruel da rebelião e seu amigo droide novamente, não será o mesmo sem o resto deles. Também, presumidamente, não teríamos Baby Yoda, o que significaria roubar recursos de mais Baby Yoda. Provavelmente é seguro falar por toda a internet a essa altura e dizer à Disney que tudo o que queremos é mais bebê Yoda. Prepare-se, porque você está prestes a perceber que uma grande parte da sua infância era algo completamente diferente. Você está pronto? Bem, porque Woody quase foi o vilão do Toy Story. Embora isso pareça bastante perturbador, não é tão louco quanto você imagina. Realmente, volte e considere o enredo de Toy Story. Remova as músicas de Randy Newman, a animação encantadora e a voz suave de Tom Hanks, que faz você se sentir como se tudo estivesse bem, como se fosse uma sopa quentinha em um dia chuvoso. Mas quando você tira o contexto, percebe que Woody é um idiota. Ele fica com inveja de Buzz e depois o joga pela janela. Embora esse tipo de coisa seja facilmente perdoada na área de brinquedos, para nós humanos, isso pode nos levar à prisão. Clássicos modernos da Disney como Frozen, Enrolados e Detona Ralph realmente ofuscaram a pobre Moana. Aqueles que viram isso sabem que Moana é a maior princesa da Disney de todos os tempos. The ocean chose me! Ela é uma jovem que salva o oceano com coragem, compaixão e engenhosidade. É realmente difícil ser mais heróica que o Rock, mesmo em forma animada. Mas ela consegue. Or not my hero. O que é louco é que ela nem sempre foi feita para ser a heroína. Em uma versão anterior da história, Maui realmente salvaria o dia em vez de Moana. Felizmente, eles recuperaram a razão e deram a ela o final que realmente merecia. Agora só precisamos da Disney para nos dar a sequência de Moana que todos queremos. Já tivemos tempo de Frozen 2 e Detona Ralph 2 para pagar a Disney. Com certeza, o oceano poderia passar por algum tipo de problema que exigisse os serviços de Moana e Maui. Novamente.
Planeta do Tesouro é um daqueles filmes que é tão bom que é chocante que as pessoas nem sempre falem sobre isso. Tem piratas espaciais. Essa é a coisa mais legal de todas. No entanto, de alguma forma, milhões de pessoas são capazes de ter conversas que não são sobre o Planeta do Tesouro. O filme termina com Jim se tornando um cadete militar a caminho de ter centenas de aventuras espaciais. Isso é muito mais emocionante do que o final original. Teria o jovem voltado para casa a fim de reconstruir a pousada... Peraí, administrando uma pousada? Era assim que você terminaria um épico espacial? E nem era uma pousada legal de ficção científica. Apenas um quarto com café da manhã, com aquelas toalhas e Wi-Fi estranhos que você precisa pagar a mais. É realmente difícil fazer um bom final para uma franquia épica gigante que agrada a todos. É só perguntar a Guerra nas Estrelas e Game of Thrones. É por isso que é tão impressionante que a Marvel tenha conseguido surpreender todo mundo com Vingadores Ultimato. O filme não apenas resolveu o problema no final da Guerra do Infinito, mas também conseguiu encerrar toda a saga do infinito. O confronto final com Thanos contou com praticamente todos os heróis do MCU. Thanos ainda provou ser um oponente digno, apesar de tudo. E a trama chegou ao ápice quando o Homem de Ferro puxou as pedras quando ele estava prestes a se agarrar novamente. Tony afastou o exército, mas isso lhe custou a vida. Por mais triste que tenha sido quando Tony Stark deu sua vida para salvar o universo, poderia ter sido ainda mais triste. A versão original da cena tinha a visão do encontro de Tony com sua filha adulta. A cena até foi filmada com a atriz de 13 Reasons Why, Catherine Langford, como Morgan Stark. Acabou sendo cortada porque alterou o ritmo e prejudicou as reações de todos os envolvidos. Por fim, é bom que tivemos o novo final. Existem tantas lágrimas de marmanjos que um cinema IMAX poderia não suportar. O show teria que vir com impermeáveis e talvez até colete salva-vidas. Foi feita a escolha certa. Aqui estão os melhores finais alternativos para os filmes da Disney. Qual foi o mais chocante? O Woody mal? Certo? Deixe-nos saber nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para mais informações do nosso canal. Tchau e até o próximo!